risada mais gostosa, esse seu jeito de achar. Olá, amigos da TV Com. Estamos iniciando mais um programa Vera Piovesani Entrevista, especial para você, com um tema que vocês vão amar. Mas antes eu vou mandar um abraço para os patrocinadores deste programa. E vamos começar aqui com GD. Sim, GD, a sua solução para energia solar. Lá de Prudente, do meu amigo Braga, ex-superintendente da Energisa, que tem uma equipe competentíssima para atender você no seu projeto residencial ou comercial. Energia solar, solução GD de Prudente. Para você obter um orçamento é só me enviar a sua última conta de energia, tá bem? Um beijo Braga, um beijo Jorge, Gabriel e toda a equipe GD, a solução em energia solar. Meu abraço também vai para Silvia Calçados, que veste Vera Piovesani para o programa. Você encontra lá roupa do seu estilo, esportivo, social ou dia a dia, calçados, acessórios, tudo que você precisa, tá bom? E vai um beijo também para você, Mosquito. O William Ronce, meu amigo Mosquito, que não perde um programa, né, Mosquito? Um beijo. Agora chega, hein? Senão meu convidado é uma autoridade no assunto, uma pessoa extremamente querida. E eu vou dizer para vocês, o meu diretor Fernando vai estar colocando no ar agora o nosso convidado de hoje, Dr. Wilson Conte Las Vilas Rodrigues, médico psiquiatra, formado em medicina na FAMEMA em 1989, título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também Associação Médica Brasileira. É mestre em psicologia pela Unesp de Assis e atende no seu consultório na rua 15 de novembro, 308, fone 3321 4433. Dr. Wilson é marido da minha querida Larissa, uma belíssima mulher, pai do Luan, do Luca e da Lara, não é verdade, Dr. Wilson? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, meu querido, e dê suas saudações iniciais para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Vera. É uma satisfação enorme estar aqui com você nesse programa, uma audiência qualificadíssima, e eu espero ser muito útil para poder responder as questões que você preparou para mim. Olha, doutor Wilson, eu que agradeço, fiquei muito feliz, o senhor abriu uma brechinha no seu dia a dia que é tão corrido, o senhor tão ocupado. Eu estou muito feliz que o senhor tenha aceitado, porque nesses tempos pandêmicos está todo mundo precisando de orientação e de um alento, não é verdade, doutor? É verdade. Nós temos sentido um aumento muito grande nos quadros de ansiedade, depressão e outros problemas. E é um momento muito delicado que a gente está vivendo agora com essa nova variante também, né? É verdade. E sendo assim, doutor, o nosso tema de hoje, pessoal, novos tempos com e pós-pandemia, doutor. Então, o primeiro questionamento, o que a pandemia ocasionou nas pessoas e como se libertar disso? Perfeito. Então, assim, primeiro um panorama do que a gente está vivendo agora. Isso. Eu queria inicialmente falar para o nosso público que tanto eu quanto a Vera fizemos um teste hoje para poder estar aqui sem máscara, o mais próximo possível, porque é uma satisfação estar próximo de você, Vera. A recíproca é verdadeira, Muitos doutor. anos de amizade. É verdade. E aproveitar esse recado para dizer que, infelizmente, a pandemia ainda não acabou. É verdade. Né? Nós temos uma variante que, apesar que, felizmente, parece que ela não manda tanta gente para o hospital, ela é altamente contagiosa e isso exige da gente a manutenção dos protocolos de conduta sanitária que a gente já conhece, que a gente já vem executando há 2 anos.
Certo. Né? É muito importante a população saber que, apesar do aumento grande no número de casos que a gente vai ter agora durante as próximas 3 semanas... Ai, o carnaval, né? Meu pai... E essa variante, ela faz um pico muito grande de casos e logo depois baixa. Aconteceu isso na África, está acontecendo agora na Europa, vai acontecer aqui no Brasil também. E é mortífera, doutor? É muito menos mortífera do que a anterior. Mas é importante entender que ela continua sendo um Covid. Não é uma gripezinha comum que você não tem que procurar o médico. Sim, precisa procurar o médico. Sim, precisa fazer testes se iniciado algum sintoma respiratório. Porém, felizmente, ela não é tão letal quanto as cepas iniciais e principalmente a nossa P1, aquela cepa amazônica de Manaus que invadiu o Brasil inteiro e que foi muito letal, responsável pela maioria das perdas que nós tivemos de pessoas aqui no Brasil. Então, assim, muito importante evitar pânico, porque nós vamos ter um aumento no número de casos. Isso ocorreu na África, isso ocorreu na Europa, isso vai ocorrer, já está ocorrendo aqui, vai demorar mais algumas semanas. A gente tem que redobrar a nossa atenção, mas é muito importante não entrar em pânico. Eu tenho recebido no consultório, e eu trabalho para o SUS nos municípios da região também, muitas pessoas em pânico, achando que dessa vez todo mundo vai pegar e todo mundo vai pegar com a gravidade das cepas anteriores. Entendi. Isso não é verdade. Então a gente precisa sim redobrar o nosso cuidado, mas são os cuidados que a gente já está acostumado a fazer. O uso da máscara, o álcool, o distanciamento, a evitação de grandes aglomerações, né? Nós temos aí a questão do carnaval. Infelizmente não vai ser possível a gente ter carnaval de rua ou de salão esse ano ainda. É verdade. Né? A gente precisa tomar essas providências para que o ano que vem a gente possa enfim ter. E aí a gente desconta todo esse atraso e vai pular carnaval bem gostoso, poder se abraçar, poder estar junto mais perto novamente. Mas é muito importante tomar os cuidados, só que evitar o pânico. Sim. Porque não é caso para pânico, é caso para redobrar os cuidados. Viu, doutor, dentro de todo esse panorama que o senhor citou, eu tenho 2 questionamentos. O primeiro, com relação à vacina. O que o senhor nos diz da vacina, que tem milhões de coisas sendo falado, coisas acontecendo, né, que não deveriam, enfim. E a outra coisa é que se nós não voltarmos com a nossa vida, não vai morrer de Covid, mas vai morrer de fome, porque daqui a pouco as pessoas estão sem trabalho, o preço que são as coisas, enfim, essa parte do retomar a vida e a vacina, por favor. Pois não. Então é assim, ó. Vamos nos lembrar um pouquinho dessa história que acompanhou a pandemia desde o começo. Vocês se lembram que no início da pandemia havia uma certa esperança de alguns setores de que a gente iria ter no tratamento precoce, principalmente com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina. Sim, o protocolo? Os protocolos, os diversos protocolos, que isso poderia frear a pandemia. Existia algum fundamento teórico de alguns fármacos que aumentariam o pH intracelular, isso prejudicaria a ação viral, mas infelizmente esses fármacos não foram suficientemente eficazes para diminuir muito grandemente o número de mortes ou o impacto da pandemia. Infelizmente isso é verdade. Da mesma forma, as vacinas que inicialmente de uma certa forma prometiam para nós, ou era a nossa expectativa, sim, que realmente imunizariam, que evitariam a transmissão e etc., acabaram por se mostrar menos eficazes do que a gente imaginava. É verdade. Está claro que elas oferecem uma certa proteção. A diminuição importante no número de falecimentos
que a gente verificou acompanhou, foi inversamente proporcional ao aumento de doses de vacina que a população tomou. Então é muito importante entender que a vacinação é necessária, é importante. Quem não tomou ainda a sua segunda dose, vai tomar a segunda dose. Quem precisa da terceira dose, vai tomar a terceira dose. Mas é verdade que a vacina também não entregou para nós até agora tudo o que prometia. Sim. E a gente não conseguiu poder, por exemplo, pelo menos ao ar livre andar sem máscara, né? E voltar à normalidade. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos vencer a pandemia. O Brasil e os outros países do mundo também, todos vão vencer a pandemia. Só que isso ainda não ocorreu. Entendo. Então, da mesma forma que, infelizmente, o tratamento precoce não foi a panaceia, a salvação que a gente imaginou que poderia ser, e houve muita polarização política por uma barbaridade. Também as vacinas não entregaram 100% do que elas poderiam, ou do que a gente imaginava que elas poderiam entregar. Né? Vamos lembrar que no início da vacinação era vacinar-se para voltar à normalidade. Isso. Né? Para retomar a vida, né? Isso, e isso ainda não ocorreu. Sim. Apesar de que hoje, se falar novamente em fechamento de comércio, essas coisas, é uma barbaridade. Entendo. Isso eu espero que nunca mais ocorra. Porém, ainda não voltamos à normalidade, porque da mesma forma que o tratamento precoce lá atrás, também as vacinas ainda não entregaram tudo o que prometiam. Viu, doutor Wilson, com relação à vacina ainda, me desculpe, Pois mas por que antigamente 10 anos, 15 anos para desenvolver a vacina? Como que em 6 meses se desenvolveu uma vacina? Tem duas questões. E aí eu fico preocupada com isso, gostaria de compreender. Eu vou dizer para o senhor que tomei o que era preciso, mas com muita preocupação, e tenho preocupação até hoje. Será que é melhor ou pior? O que é isso, doutor? Sim, então assim, primeiro, vamos nos posicionar. Sim. Eu sou a favor da vacinação e eu sou contra o passaporte vacinal. Eu também. Tá? Essa é uma questão que envolve outra coisa. Sim. Porém, essa vacina teve que ser desenvolvida rapidamente, porque a gente estava às portas de uma pandemia que a gente não sabia como iria se comportar. É verdade, um pesadelo. Esse vírus, eu não sou virologista, eu não sou nem infectologista, mas esse vírus me parece um pouco diferente das viroses naturais, dos vírus da natureza que a gente tem. Sim. Ele não respeita muito clima, ele não respeita muito algumas coisas que no mundo natural a gente via. Sim. Portanto, a pressa em fazer a vacinação, sim, ela foi necessária. Mas e a qualidade da vacina? Então, não, é uma vacina experimental. Então, doutor, e os danos futuros? É uma questão de custo-benefício. Eu não acredito que essa vacina vai trazer dano grave a longo prazo, sinceramente. Essas vacinas têm alguns efeitos colaterais bem conhecidos. Então, por exemplo, a vacina da AstraZeneca não deve ser dada para mulher grávida, ou pelo menos não devia ser dada, eu não sei se mudou o protocolo. Certo. As vacinas de mRNA, as vacinas que envolvem essa tecnologia, que é uma tecnologia de RNA mensageiro, uma coisa nova, elas são ainda mais experimentais, porque é a primeira vez que algo baseado nessa tecnologia Sim. é lançado. Elas têm mostrado alguns efeitos colaterais, principalmente em pacientes jovens, miocardite, etc, etc. AVC. Mas ainda assim o custo-benefício a gente tem que lembrar... É o menos mal. Porque também as outras vacinas que a gente usa corriqueiramente também têm níveis semelhantes de efeitos colaterais. É que a gente não fica sabendo. Entendi. Tá? Então, efeito colateral grave em vacinação não é novidade. Certo. Agora, essas vacinas são vacinas experimentais. É porque a gente não tinha outra alternativa.
Eu agradeço a Deus que essa pandemia chegou num momento que a gente já tem tecnologia de ciência básica o bastante para desenvolver uma vacina rapidamente. Sim, isso mesmo. Que já se mostrou menos eficaz do que a gente gostaria, é verdade. Mas deve, tínhamos, né? Mas deve estar salvando milhares de vidas, mesmo assim. Certo. Apesar de uma certa frustração que nós todos, e ninguém mais que os médicos, tem essa frustração dela não entregar. Gostaria muito que com uma dose já tivesse todo mundo imunizado e já tinha terminado esse pesadelo para sempre. Mas é muito importante entender que o custo-benefício da vacinação, ele é favorável. Entendi. A gente deve se vacinar. Certo. Viu, doutor Wilson, a gente poderia até entrar em pós-pandemia aqui já no outra questão, mas nós estamos vivendo a pandemia. Com relação à saúde psicológica, à saúde mental, não é que o senhor falou para não se apavorar isso, como que tem sido o comportamento geral e como nós aqui, eu, o senhor, a Larissa, o Fernando, nossos telespectadores, o que nós podemos fazer para amenizar, para melhorar a cabeça? Porque não dá para pensar e não ficar com medo. Sim. Por exemplo, essa semana pode não ser, mas é o que consta. Eu perdi um primo que ele estava com Covid e não sabia e se vacinou. E por isso ele faleceu com 41 anos. E uma outra sobrinha de 30 anos que teve um AVC proveniente da vacina, não é? Então, não estou apavorando, nem falando contra, sim, claro, entendo. Mas é que isso mexe com a nossa estrutura e mexe também coletivamente as notícias. Eu não fico captando notícias horríveis, não. Mas como proceder, doutor, para manter uma boa saúde mental, se é que isso é possível? É claro que tem que ser possível, mas... Pergunta maravilhosa, porque você abriu aqui vários... É angústia aqui do meu coração, vários viu? questionamentos. Primeira questão, eu vou falar primeiro da questão dessa atmosfera de terror que se colocou. Que isso tem muito a ver com uma certa ideia de manipulação por parte de certos setores da mídia da psique coletiva. Isso. Né? Para fins... comerciais, para fins eleitorais, e por diante. N coisas. A gente não vai entrar nessa seara. Porém, na psiquiatria, nós temos duas questões. Primeiro, a questão geral, evidente, do aumento de depressão, ansiedade, abuso de álcool e drogas, violência doméstica e de outras coisas no âmbito da pandemia. Certo. Né? E o mais triste, os casos particulares. Então, se você pegar um recorte de consultório psiquiátrico, é um recorte que você vai ver tragédias familiares, morte de 3, 4 pessoas da mesma família, sobrando um só, às vezes um menor, às vezes um mais jovem deles. Comerciantes que perderam tudo. Uma vida atrás de um balcão, perdida em um ano e meio. É verdade. Né? Então, nós temos tragédias familiares. E isso aparece no consultório da psiquiatria. Então a gente tem esses casos pessoais que são gravíssimos e que a gente precisa de alguma forma oferecer uma resposta, e aí cabe um apelo às autoridades do setor público. Aumentem a oferta de saúde mental para a população, porque é muito fácil alguém que tenha uma condição financeira procurar o meu consultório particular. É verdade. Eu não ponho limite de horário, você sabe disso, Vera. Às vezes eu saio do consultório 11 horas da noite. É verdade. Então você vai conseguir passar comigo hoje ou amanhã. E a pessoa que não tem condição de pagar? Então é muito importante aumentar a oferta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gravei um vídeo institucional na semana passada para a prefeitura do município de Cruzália, que contratou um psiquiatra pela primeira vez na história. Primeira vez na história, eu atendi 28 anos Cruzália, nunca teve. Mas porque viram a necessidade. Olha que maravilha de cabeça de prefeito, gente. Então, é importante deixar aqui esse apelo, porque a população está precisando e vai precisar mais. É isso que eu vou entrar daqui a pouco.
porque nós ainda não terminamos o pesadelo. Não terminou. Nós Né? estamos em pleno pesadelo. Exato. Então, quando a gente está passando pelo problema, a gente ainda guarda energia. A hora que isso passar, que as pessoas vão desabar. Eu também penso assim. E vai acontecer de aumentar muito mais ainda a procura nos consultórios, nos ambulatórios de psiquiatria e de psicologia, saúde mental em geral, por aí afora. Então é muito importante os gestores da saúde pública compreenderem que vão ter necessidade de investir nessa área, tá? Porque isso está aumentando muito e as pessoas ficam sem opção e precisam de ajuda. Mesmo quem não sabe que precisa de ajuda. Sim. A pessoa que está aumentando o uso de álcool, a pessoa que está mais violenta, que está mais agressiva, a pessoa que está mais triste, mais deprimida, mais irritada, mais impaciente. Esses são sintomas de patologias que estão se constelando no indivíduo. Oh, meu Deus. Doutor Wilson, nós estamos aqui, né, vivendo essa pandemia ainda mais amena, com menos mortes, mas estamos ainda vivendo. Pós-pandemia, doutor, a hora que isso chegar, o que resta da gente? Como proceder, meu querido, agora e caminhando para esse desfecho? Eu entendo, mas é uma visão muito pessoal, que nós temos duas batalhas como sociedade muito importantes. A primeira batalha é se libertar do ranço totalitário que acompanhou a pandemia. Uma série de determinações, sim, de restrições à liberdade que não são compatíveis com a vida democrática. Sim. Nós precisamos se livrar disso. Sim. Se acabar a pandemia, tudo isso tem que acabar. A gente tem que aprender uma lição, que o fechamento de comércio não ajuda ninguém. É verdade. Porque nós fechamos o comércio durante um ano e mesmo assim morreram 600 mil pessoas. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com essas medidas que ferem absurdamente a vida das pessoas, para que a gente possa ter um retorno à normalidade real, com as liberdades que a gente tinha e que a gente precisa voltar a conquistar. Certo. Porque nós vamos pegar, no pós-pandemia, uma população mais sofrida, todos nós. Nós perdemos gente querida, a gente empobreceu economicamente, a gente sofreu de todas as formas. Então a gente vai precisar de volta às nossas liberdades plenas. Essa é uma guerra que a sociedade tem que travar. É verdade. E a segunda é compreender a necessidade dessa questão do cuidado coletivo, que a gente precisa oferecer cuidados de saúde para a população. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, e aqui eu não estou falando de governo de A ou B ou C, mesmo porque essa é uma construção coletiva do Brasil e que vem desde o final da década de 80. Sim. O Brasil deu show na vacinação, o Brasil deu show no atendimento à população. Em nenhum momento chegou a faltar leito de UTI para todo mundo, como era possível que acontecesse, como aconteceu na Itália, como aconteceu em Nova York, como aconteceu na Inglaterra. Nós temos perto da casa, perto que eu digo até no máximo 10, 12 quarteirões, da casa de cada brasileiro um posto de saúde. É verdade. E dentro desse posto de saúde um posto de vacinação, que funciona o ano inteiro. Porque nós temos o maior programa de vacinação do mundo. Olha, eu não sabia. Maior programa de vacinação do mundo. E faz muito tempo que a gente tem. Então não é obra desse ou daquele governo. Meu filho tem 42 anos e... É uma obra do Brasil. Meu também, 64. E uma coisa interessante que a gente tem que aplaudir, que são heróis silenciosos, nessa sala de vacina tem lá um pessoal de enfermagem, uma enfermeira, um auxiliar, que é especialista em vacinação, que há anos trabalha só com vacinação, todos os dias do ano. É verdade. Então lá em 2010, Vera, quando falaram, no Brasil vai faltar seringa e agulha,
Eu dei risada em casa. Eu falei, esses caras não conhecem o SUS. A gente aplica milhões de doses de vacina todo ano no Brasil. Todo ano. Imagina que vai faltar seringa, agulha, essas coisas. Isso é ridículo. O Brasil, assim que tiver acesso às vacinas, a gente vai vacinar as pessoas em tempo recorde. Sim. E nós fizemos uma coisa aqui no Brasil, nós chegamos a vacinar 3 milhões de pessoas em um dia. É verdade. Isso significa você vacinar a população do Uruguai inteira em 2 dias. Olha só. Nenhum país fez isso. Nós tivemos 3 milhões de doses de vacina dadas em alguns dias nos Estados Unidos, que é um país que tem o dobro de população e 100 vezes mais dinheiro. Sim. Então aqui vai o meu aplauso ao SUS. Isso que eu ia falar. Viva o SUS, né? Viva o SUS. Viva o A SUS. gente vai se sair dessa pandemia muito melhor do que outros países imaginavam. Vamos nos lembrar, mas tivemos 600 mil mortos. Verdade. O Imperial College de Londres, isso o nosso governador mostrou no início da pandemia, num slide ao vivo para o Brasil inteiro na televisão, projetava 1,5 milhão de mortos para o Brasil. Era uma projeção realista. Porque o que eles não imaginavam é que o Brasil, em matéria de saúde, não é mais um país de terceiro mundo. Nós conseguimos competir de igual para igual com países de primeiro mundo. São Paulo tem mais leitos de UTI que Nova York. E não é um pouco mais, é bem mais. Olha que maravilha. Então, as coisas... O Brasil não é... São Paulo é o carro-chefe dessa nação, né, O doutor? Brasil não é um país, na área de saúde, tão desprovido. É verdade que o SUS, historicamente, vinha sendo mal financiado. Sim, um pouquinho sucateado, né? Porém, a estrutura existe, os profissionais existem, trabalham com afinco. Sim. E se você oferece a condição, dá a resposta. É verdade. E a resposta veio tanto na vacinação, quanto no trabalho dos intensivistas na UTI. É verdade. Né? Meu Deus, quase nem dormiam, né? Que loucura, Pois é, o né? trabalho é uma situação de guerra. De guerra, literalmente. É a realidade. Viu, doutor? Nós estamos, né, caminhando quase que para o final, tanta coisa para falar, mas o senhor, na qualidade de médico psiquiatra, o que o senhor nos indica? Não é mensagem final ainda não, viu? O que o senhor nos orienta hoje, doutor Wilson Conte Las Vilas Rodrigues, um médico psiquiatra que eu sou suspeita porque eu admiro, amo muito o senhor e a sua família, mas o que o senhor nos orienta e nos aconselha a cada telespectador que está lá vivendo ainda hoje esta questão da pandemia? Primeiro, lembrar para a gente não ter pânico, porque a gente já sabe viver a pandemia. Mesmo com as perdas de gente querida, mesmo com todos os problemas que a gente passou, nós somos sobreviventes, nós estamos aqui. Né? É verdade. Com 2 anos de pandemia. E nós vamos continuar aqui quando a pandemia acabar. Então essa é uma mensagem importante. A segunda mensagem, continuar se cuidando, não relaxar no cuidado. Algumas semanas ou no máximo alguns meses a mais de cuidado, a gente vai conseguir o relaxamento que a Europa já está começando. A Europa está começando a relaxar todas os as coisas que foram os mandatos de vacina e outras coisas, porque lá já está arrefecendo de novo a pandemia e provavelmente dessa vez para sempre. Então, continuar o nosso cuidado mais um pouco. No campo de saúde mental, você que tem apresentado tristeza, diminuição do prazer nas coisas que você sempre teve prazer, procure auxílio. Esses são sintomas de depressão. Você que está muito preocupado com coisa que às vezes não precisava estar tão preocupado assim, ou muito irritado, ou sem paciência com as coisas, esses são sintomas de transtornos ansiosos. Procure atendimento. É importante a população não ter preconceito quanto ao atendimento de saúde mental. Sim. Os psiquiatras, os psicólogos tratam de desconforto emocional. Sim. E quem não passa por desconforto emocional? É verdade. Né? Então aquelas pessoas que tiverem familiares de pessoas que estão aumentando o uso de álcool, droga, procurem auxílio. Os profissionais vão saber ensinar como lidar, como procurar, como buscar ajuda. Isso é muito importante nesse momento.
e reiterar o meu apelo aos gestores de saúde para investir mais na área de saúde mental, porque vai ser muito necessário. É verdade. E vendo o senhor falar aí, doutor Wilson, me ocorreu, não é, que por que procurar tanto psiquiatra e psicólogo? Para que isso? Tem tanto problema assim? Nós precisamos nos conhecer melhor para ser mais feliz, né, doutor? Sem dúvida. A ideia é que a gente possa realmente sair dessa pandemia mais fortes, né? Sempre que a humanidade sofreu problemas, a gente emerge dos problemas com mais força, com mais garra. É um fênix, né? E para isso a gente precisa estar com a nossa saúde mental em ordem. É verdade. É muito importante que a gente consiga amparar um ao outro, nós que seremos, com a bênção de Deus, os sobreviventes dessa horrível pandemia que a gente está passando. Doutor Wilson, antes de falar tchau, queria ficar aqui a tarde inteira, viu? Foi tão gostoso, né, o nosso bate-papo. Poxa vida, vontade de pegar na mão, mas não pode. Depois eles me criticam lá fora, uma vontade, mas que a gente que é italiano... Mas a gente está negativado. A gente está negativado. A gente fala, o italiano fala com a mão, né? Usa muito tato. Viu, doutor Wilson? Agora, assim, neste final de programa, não é? Qual, assim, o seu recadinho final? Como o senhor gostaria de encerrar esse bate-papo, que eu tenho certeza que está sendo extremamente útil para todo mundo que está curtindo o programa? Como o senhor quer fechar esse programa? Uma mensagem de serenidade, de calma, de pedir cada vez mais a união das famílias, né? As famílias agora, mais do que nunca, precisam estar unidas, principalmente as famílias que tiveram perdas no seio da família, né? Muitas e muitas e muitas famílias, para que essas famílias unidas e fortes sejam o carro-chefe do nosso retorno à normalidade e à felicidade da confraternização. Para que a gente possa, voltando a falar de carnaval, no carnaval do ano que vem, poder fazer uma grande festa. Né? Abraçar todo mundo. Abraçar todo mundo. Quem sabe, nessa Páscoa, já agradecer diferente, falar, olha, estamos aqui todos reunidos de novo, podemos se abraçar por obra de nosso Senhor que nos ajudou e que nós passamos por essa pandemia. Então, nós que seremos os sobreviventes dessa tragédia que nos assolou, a gente precisa estar unido e amando cada vez mais uns aos outros. Verdade. Né? É isso aí. Doutor Wilson, muito obrigada, viu? Obrigado a você, querida. Uma satisfação vir aqui. Eu amo o senhor, a Larissa, as crianças. Bondades. Leva meu beijo, viu? Perfeito. E um abraço afetuoso, que eu tô morrendo de vontade, que não pode. E mais uma vez, gratidão, gratidão por ter largado seus afazeres e vindo até o nosso estúdio, viu, querido? Eu que agradeço a oportunidade de estar passando uma mensagem para a população. E eu quero falar em nome dos profissionais de saúde mental, os médicos, os psicólogos, os outros profissionais que trabalham na área. A gente está à disposição para ajudar vocês. E eu espero que cada vez mais a gente tenha a capacidade de atender principalmente os menos favorecidos. Verdade, doutor. Meu muito obrigado, viu, querido? Obrigado. Deus abençoe, viu? É isso aí, pessoal. Nós terminamos aqui esse bate-papo tão gostoso, não é? Com o Dr. Wilson Conte Las Vilas Rodrigues, um psiquiatra de primeira linhagem maravilhoso, que está lá à sua disposição, você está vendo aí na tela, o endereço e o telefone de Dr. Wilson, que é Rua 15 de Novembro, 308, com o telefone 18 3321 4433, no centro da cidade de Assis. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Wilson. Obrigado a você, Vera. Uma satisfação. E olha aqui, pessoal, que delícia que eu ganhei da minha amiga Silvinha Gomes, que trouxe para nosso programa. Muito obrigada, viu, Silvinha? Eu amei as canecas e amo muito você. Beijo no coração, agradecimento mais uma vez a GD Energia Solar e a Silvia Calçados. Beijo no coração, Deus abençoe a todos. Tchau, Dr. Wilson, querido. Tchau, tchau.
A graça e a paz do nosso Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. Mais um momento de luz para a glória de Deus. Estamos juntos em mais um momento de luz para meditarmos na palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. E nós sabemos que precisamos semear, plantar. Nós vivemos numa região agrícola. A nossa região de Assis, é uma região agrícola, né? Hoje nós estamos cercados pela cana-de-açúcar, pela soja, pelo milho. Nós vivemos numa região agrícola. Também temos algumas propriedades que cultivam a uva. E me veio à memória o texto da palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo de número 15. O Evangelho de João, capítulo de número 15. Essa palavra nos chama a atenção e com certeza o Espírito Santo de Deus vai ministrar no meu e no seu coração. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. Amém? Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja a palavra do Senhor para nós, falando da videira, que Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas, os ramos da videira, que é o Senhor Jesus. E o agricultor, aquele que cuida da videira, é o Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Então, como estamos inseridos numa cultura agrícola, você e eu precisamos trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para nós, aquilo que Ele quer falar ao meu, ao seu coração. Nós não podemos frutificar se não estivermos em Jesus Cristo. Nós não iremos conseguir produzir frutos se não estivermos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos permanecer em Jesus Cristo. Não podemos nos desligar da videira. Imagine você um ramo cortado ou afastado da árvore. Vai morrer seco. Então, eu e você precisamos estar ligados em Jesus para termos vida. Ele disse que sem Ele nada conseguiríamos. Sem mim, nada podeis fazer. O desejo de Jesus para mim e para você é que nós frutifiquemos. Mas sem Ele não haverá fruto. Você que está me ouvindo, entenda isso. Não caminhe sem Jesus. Não queira caminhar na força do seu braço. Não queira caminhar na sua capacidade. Deus te dá os dons, os talentos, mas você precisa entender que sem Jesus não vai prosperar. Sem Jesus você não vai conseguir, porque é Ele quem
alimenta os ramos, que somos nós. É a videira verdadeira que alimenta os ramos, que alimenta a nossa vida para frutificarmos, para produzirmos. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Não conseguimos frutificar estando alheios a Jesus Cristo. Você e eu precisamos estar juntos de Jesus todos os dias para darmos frutos e frutos que permaneçam. Porque existem pessoas que estão frutificando aparentemente, mas o fruto que essas pessoas estão dando não vão permanecer. Agora, os frutos que um servo, uma serva de Deus dá, esses frutos permanecerão. Permanecerão. Então, Jesus quer que você e eu tenhamos compreensão que sem Ele nada podemos fazer. O verso 7, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas temos que estar na videira, ligados na videira verdadeira. E o agricultor, o lavrador, que é Deus Pai, vai trabalhar em nós, vai limpar para que dê mais fruto ainda. Verso 2: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então eu quero que você não ande mais sozinho, não ande mais sozinha. Ande com Jesus, a videira verdadeira, e você será frutífero, você será frutífera para a glória de Deus Pai. Amém? Eu sei que o dia a dia não é muito fácil nem muito simples, mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Permaneça ligadinho, ligadinha na videira verdadeira, que a vitória é certa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, eu quero pedir por essa vida, eu quero pedir por esse irmão, por essa irmã, para que ele permaneça no Senhor, para que ela permaneça no Senhor Jesus, porque sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Sem Ti, nada podemos fazer neste mundo. Ó Deus, nos dê forças, nos dê capacidade, que estejamos ligados no Senhor Jesus Cristo. Tu és a videira verdadeira e os ramos não podem estar afastados do Senhor Jesus, senão não produzirão, não darão frutos, mas com o Senhor Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus, a vida é infinitamente melhor, infinitamente melhor do que tudo. Ó Rei da Glória, abençoe este meu amado irmão, esta minha amada irmã, e venha prosperar o seu caminhar, venha prosperar a sua vida, venha prosperar os seus negócios, venha frutificar e que ele seja canal de bênção, que ela seja canal de bênção para outras vidas. Essa é minha oração. Ó Rei de tudo e de todos, Senhor dos exércitos, faz essa obra na vida desse meu amado, dessa minha amada, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus te abençoe e até um próximo momento de luz, mas esteja ligadinho, ligadinha na videira verdadeira, Jesus Cristo, e você vai produzir muito. Até um próximo momento de luz, permitindo Jesus.
sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar